Shalom novamente. As bênçãos do Senhor sejam sobre vós. Para você que está presente, estamos felizes de recebê-los. Feriado prolongado, muita gente passeando, viajando, não é? Mas muitos também estão aqui. Aos que estão nos assistindo, aqueles que nos acompanham via Facebook, via YouTube, pessoal de Santos, família que nos segue, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Manaus, Portugal, Bielorrússia, todos os países que nos acompanham, países da América Latina, todos os irmãos que nos assistem, que as bênçãos do Todo-Poderoso, do Eterno, possam nos alcançar. O assunto de hoje é um assunto importantíssimo. Eu gostaria de explicar essa palavra, que ela é de suma importância para quem frequenta uma congregação messiânica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso dezenas de vezes, mas eu vou frisar. Existem dois caminhos para o ser humano. Um é a salvação. A outra é a condenação eterna. Quantos caminhos existem? Tem o do meio? O mais ou menos? Meio termo? Quantos caminhos? Ou é salvo, ou não. Ou é condenado. Quem é que tem garantia plena, 100% de salvação? Ninguém. Eu sou o primeiro da lista que corro o risco de ser condenado. Primeiro, por quê? Porque eu ensino e eu posso ter dificuldades para viver o que eu ensino, mas eu tenho que romper as barreiras e tenho que viver. É muito bonito subir aqui e fazer uma palestra inteligente, chocante, impactante. Quero ver você viver. Para viver, só tem uma forma de você viver. É você entender, aprender e colocar em prática, concorda? Então o tema da noite é Teshuvá. A palavra Teshuvá, hebraico, transliterado ali, significa... Olha que legal. Olha que legal. Tem uma estradinha em S aqui, né? Uma curva em S. Está apontada para onde? Para a Torá, para as leis. Teshuvá é retornar para Deus. Retornar à sua condição primordial. Quando você saiu do ventre da tua mãe, você era luz. Hoje, a maioria está num apagão só. Não tem nem fagulha. Nem aquela brasinha que você ora lá e... para ver se pega fogo. Muitos de nós estamos assim apagados. A Teshuvá, traduzindo mais literalmente, é retorno. Voltar para Deus, voltar-se para Deus. Então vamos entender um pouquinho o que é esse voltar-se para Deus. Nós já tivemos aqui 2 ministrações de Teshuvá, só que eu confesso que eu não lembro. Deve estar no nosso canal do YouTube, mas eu não sei o que foi falado, que eu não lembro. Os versículos que foram ministrados eu não consultei. Então eu fiz um trabalho do zero e vamos entender um pouquinho o que é Teshuvá. Vamos estudar no livro do profeta Oséias, vamos estudar no livro de Eclesiastes, que é Kohelet, vamos estudar no livro de Tehillim, que é Salmos. Eu quero pedir bastante atenção, que se você ficar atento, eu prometo que vai ser uma ministração de 35 minutos, será rapidinho, humanamente falando, a não ser que o Espírito de Deus tome um tempo a mais. Mas vamos lá, concentração para que você entenda. Se você não entender Teshuvá, deixa eu te dizer uma coisa.
Para você estar aqui hoje, sua mãe não teve que ter um parto? Hã? Sim. Se ela não tivesse o parto, você não estaria aqui hoje, concorda? Isso é uma lógica, ok? A techuvá é o parto. Se você não entender a techuvá, você jamais foi um judeu messiânico. Você não entendeu nada. Você está boiando, navegando. Então você tem que entender o que é techuvá. Então olha lá. Eclesiastes, lá no livro de Kohelet, capítulo 7, versículo 29. Olha que lindo. Hashem, Adonai, o Eterno, fez o homem reto. Como que ele fez você e como ele fez eu? Reto. Ele nos fez retos. Porém, o homem é que encontra outros caminhos. Deixa eu traduzir esse versículo. Eu vou traduzir para ficar mais fácil da sua interpretação. Deus fez a vida simples. Sabe quem que arrebenta com a vida? É você. Você põe defeito, não concorda com nada. O mundo tem que ser do seu jeito. Se não for assim, eu não quero. Eu quero rosa choque. Se for rosa mais clarinho, mais escurinho. Isso, ajuda aí. Vai pregando aí que eu vou de cá. E o que acontece? Nós complicamos o que é simples. O Eterno não trouxe complicação. Mas nós colocamos defeito, colocamos obstáculos, colocamos dificuldades. Nós colocamos dificuldade para servir a Deus. É mais ou menos assim. Se você reclama que não tem dinheiro, a culpa é de Deus. Levanta cedo e vai trabalhar que você vai ver o dinheiro. É tão simples. É tão simples fazer isso. É tão simples. Eu quero uma vida saudável, seja obediente. Porque o Senhor diz que quem for obediente, a primeira coisa que ele recebe é saúde. A obediência gera saúde, gera vida. Haim, no hebraico. Haim, vida. Então, o Eterno fez o homem reto. Quem que torceu os caminhos? Fomos nós. Porque nós preferimos às vezes a mentira, nós preferimos às vezes a fofoca, nós preferimos mais odiar do que amar. Outro detalhe importante, aproveitando a deixa, quando você erra, você não quer reconhecer que você errou. Sabe como que Deus vê uma pessoa quando erra e fala assim, me perdoe? Sabe como Deus vê? Digno. Por isso que essa palavra na Bíblia ela aparece pouquíssimas vezes. Digno. Por isso que Yohanan, lá no livro de Revelação, em Apocalipse, ele diz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é? Porque a dignidade vem da simplicidade. A dignidade vem da humildade. E se tem uma coisa que Deus me quebrou, Deus moeu o Rocha Marco Antônio, foi a minha soberba, o meu orgulho. Eu não admitia ninguém olhar para mim de atravessado, mas eu tive que engolir muita coisa. Deus teve que me moer, senão eu não conseguia fazer o processo de techuvá, que eu estou no início do caminho. Então se você está aí na casa e fala, se o Rocha está iniciando, onde que eu estou? Talvez você está na minha frente. Porque você já conseguiu ser mais humilde do que eu. Então os níveis são diferenciados de pessoa para pessoa, não é título. Aqui nós estamos falando de título. O Eterno fez o homem reto, mas ele criou outros caminhos para andar. Vamos entender um pouco melhor? Lá em Oséias, ele faz um alerta. Ele diz, volte
Israel. Eu vou falar como se ele estivesse falando, tá bom? Ele diria assim, ó. Volte, Israel! Por que ele falaria assim? Porque nós estamos muito longe dele. Estamos muito longe. Bater no peito e falar, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou messiânico. Ah, ajuda, por favor. Título. O diabo é crente. E às vezes mais do que você. Por quê? Porque ele vê as escrituras e treme. Você lê e zomba. Olha que coisa simples. Não é simples quando você começa a explanar? Se ele vê e treme, o ser humano acha que alguma coisa escarnece de Deus, despreza a Deus, zomba de Deus. Um anjo caído tem mais temor do que o homem. Misericórdia. A situação está feia. Não brinquem com as coisas sagradas. Não brinquem com Deus. Vocês não sabem o mato que vocês estão lenhando. Ouve, volte, escute a minha voz, Israel, para que Adonai seu Deus volte para ele, pois a culpa os fez tropeçar. Israel caiu? Tropeçou. Não, ele tropeçou. Ele tropeçou só. Por isso que lá em Romanos 11 fala, o tropeço deles abriu espaço para nós entrarmos. Então nós não podemos imaginar uma pessoa que tropeça, ó, você está andando e você quase cai. Mas você quer ver terrível? É você estar entrando no supermercado, principalmente as mulheres, com a bolsinha aqui no braço, ó. A bolsa vai parar lá perto do caixa e prancha. Aí vem todo mundo correndo e fala, aconteceu algo. Você levanta numa rapidez, irmã, é assim, ó. As mulheres, eu acredito que elas fazem assim, ó. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mantenha a pose, tudo bem. Dá minha bolsinha. Não aconteceu nada, mas deu uma voadora. Isso é cair. Tropeçar é uma ameaça de queda. Não caiu. Israel, por mais errado que ele tenha sido para com o Eterno, ele não caiu, ele só tropeçou. Então o Senhor começou a gritar aqui: volte, porque o teu tropeço afastou vocês de mim. Você talvez tropeça todo dia. O Eterno só quer que você faça techuvá. Seja humilde no seu coração. Reconheça que Deus é Deus e que você é uma neblina, que você não é ninguém. Reconheça a sua posição. Você é um vento. E a qualquer momento você não existe mais. E deixa eu te falar uma coisa. O marido, a esposa, talvez se lembre de você o primeiro ano. O segundo ano, vai fazer postagem no Facebook. Ah, que saudade. Era tão bom, tão boa. Ah, que saudade. Daqui 3 anos não tem mais postagem. Daqui 3 anos aparece ele ou ela. Ai, meu novo amor. Tá, o que está no túmulo revirou. Você não é ninguém, você vai ser esquecido. Você será esquecido. Só tem um que não vai esquecer de você. O Eterno. Se você for salvo. Porque se você descer condenado, nem Hashem vai se lembrar de ti. A coisa é mais séria do que se parece. Volte!
Porque tropeçaste. Volte enquanto você está no tropeço. Porque se tu caíres, não levantarás mais. É simples de entender o texto. É simples. Mas vamos entender melhor? Terlim. Livro de Salmos. Capítulo 90, Pasuk 3, versículo 3. Fazes o homem tornar ao pó e dizes: arrependei-vos, ó filhos do homem. Olha que versículo. Olha que versículo. Parece simples. Parece simples. Olha o que está escrito em Salmo 90, versículo 3. Olha lá. Fazes o homem tornar ao pó e dizes: arrependei-vos, ó filhos do homem. Não parece simples? Um versículo simples? O problema do versículo não é a simplicidade das suas palavras. Porque esse texto não foi escrito em português. Esse texto foi escrito em hebraico. E no hebraico é todo codificado. É todo cheio de segredos. Então no hebraico ele foi escrito assim, ó. Olha lá. Ele foi escrito assim, ó. Tashev enosh ad daka vatomer shvu vnei adam. Isso é o que está escrito no hebraico. O versículo de cima, nos originais está escrito isso aqui. Então quando você pega aqui, ó, raciocina, vamos lá, respira, raciocina comigo. Fazes o homem tornar ao pó e dizes: não, tornar ao pó, morreu, caiu lá no pó, tá? Foi para a sepultura, morreu. Arrependei-vos. Legal. Ó filhos do homem. Filho do homem. Ó filhos do homem. De que homem? Filho do pai? Ou filho do avô? Ou do bisavô? De que homem? Então o versículo por si só não se explica, porque ele é codificado. Mas quando você vai nos originais, aí vamos lá, tem uma palavrinha que aparece no meio do versículo. E essa palavrinha é adaká. Olha que coisa tremenda. Tornar ao pó foi a tradução para o português. Ficou muito a desejar. A palavra daká, que é o original, não é tornar ao pó. A palavra original traduzida significa, olha como ela é grande, daká significa ad de dushá de nefesh, que significa arrependa, 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 até no momento que você estiver morrendo no leito de morte. Ou se alguém estiver preso nas ferragens de um carro, num capotamento, se ele vê que ele está morrendo, naquele momento, na agonia da morte, a palavra daká significa na agonia da morte, porque tem gente que bate e já morre, pá, morreu, não deu tempo de pedir perdão. Misericórdia. Então tem gente que vai levando a vida, quando eu tiver com 90 anos eu peço perdão. Quando eu cair na cama doente eu peço perdão. Nem todos vão ter oportunidade da agonia da morte. Mas quando estiver no leito, entra o daká. Daká é, peça perdão agonizando para morrer. Porque se você tiver condições de pedir perdão, agonizando na morte, você ainda alcança misericórdia. Tem um segredo aqui muito grande. E se a pessoa não conseguir falar? E se a pessoa não conseguir falar? Aí você poderia olhar para mim e falar: Sim, é uma verdade. Deus conhece o seu coração. Só que tem uma regra para te chuvar. Você não é salvo pelo que sente no coração. Se a sua boca não confessar, não pedir perdão, pela Bíblia, não tem resultado positivo aqui. Ele está dizendo, na agonia da morte, você pede perdão. Ainda que esteja agonizando para a morte, peça perdão. Então não espere o dia da sua morte para pedir perdão. Não espere, porque tem gente que não passa pela agonia. Dá um mal súbito, uma parada respiratória.
Um derrame cerebral, uma parada cardíaca. Não deu tempo, te perdi de falar. Então olha lá, olha como é forte isso aqui. Olha como é forte. Até a agonia da alma. Só que a palavra Daká, olha que coisa. Sabe o que eu queria que vocês entendessem? Eu gostaria que vocês olhassem para cá. Eu gostaria que isso aqui entrasse na mente de vocês, que vocês entendessem, porque os segredos são muito grandes. No meio de um versículo, a palavra tornará ao pó. Se você ler no português, você nunca na sua vida, nunca vai imaginar que tornará ao pó. É tudo isso que eu estou te explicando. Eu estou explicando o que significa a palavra, a frase, tornará ao pó. A palavra Daká, Paulo, a palavra Daká, ela é feita com, 3 letras no hebraico. Ela é constituída pelo Dalet, pelo Kaf e pelo Aleph. 3 letras no hebraico. Daká se escreve com 3 letras no hebraico, que é o Dalet, o Kaf e o Aleph. Por que Deus colocou Daká, além de falar que é até a agonia da alma, além de falar que é tornar ao pó? O que significa essas 3 letras? Olha o que significa. A primeira letra, o Dalet, vem de Dan, do nosso patriarca Adão. O que significa? Adam significa sangue. O nome do nosso patriarca não é Adão. O nome dele é Adamar. Adam, sangue. Mar, terra. Terra e sangue. Nós fomos constituídos de terra e sangue. Se você pegar a tabela periódica, lá tem potássio, tem zinco, tem cobre, tem alumínio. Tudo que tem na tabela periódica tem no seu sangue. Você é constituído de terra e sangue. Por isso ele se chama sangue e terra, que no hebraico é Adamar, que foi simplificado por Adam. Então o Dan de Adam é sangue. O Eterno manda usar a primeira letra em Daká, por quê? Porque significa sangue, significa assassinato. Se na agonia da morte, na agonia da alma, morrendo, você tiver cometido antes, na sua vida, no decorrer da tua vida, um assassinato, ainda dá tempo de pedir perdão. Mas Daká é constituído por 3 letras. A segunda letra é o Kaf, que vem da palavra Roshavin, que é estrelas. Como assim estrelas? Como estrelas? De onde vem essa ideia de estrelas? Vem do Eretz Mitzrayim. O que é Eretz Mitzrayim? Terra do Egito. Os egípcios já adoravam as estrelas. A primeira adoração foi de estrelas, divindades espaciais, de estrelas. Então o Senhor usou estrelas para falar sobre idolatria. Se você idolatrou, ainda na agonia da alma, dá tempo de pedir perdão pela idolatria. Mas ele usou a última letra, que é o Aleph. O Aleph é da palavra, está coligado com a palavra Isha, mulher. Como assim? Quer dizer que Daká tem mulher nesse negócio? Tem. Porque quando fala de mulher, está falando de relações proibidas, relações sexuais fora do casamento. Hoje não se pode pregar isso nas igrejas, não se pode. Ficou tão comum que se você falar isso, dá guerra. Mas é proibido relacionar-se sexualmente com a nossa namorada, com o namorado. Quando eu falo namorado, é a menina com o namorado, tá bom? Não é namorado com namorado, não falei isso? Ok? Fui bem claro aqui, tá bom? Nada contra, mas também nada a favor. Então, quando fala de Isha, está falando das relações proibidas. Então eu sempre aconselho, por isso que nessa casa aqui quase não tem namorados, né? Os que estão chegando eu já vou casar também. E o que acontece? Deu certo que foi hoje, tá vendo? Chegou aqui namorando, sai casado, entendeu? Entendeu?
Por quê? Porque o Eterno, Ele honra, Ele preza o casamento. Por isso aparece na palavra da cá. Caso a pessoa viveu em adultério, no último instante da agonia da alma, dá tempo de pedir perdão. É lindo. Olha como que Salmo mudou totalmente. Olha como que o Salmo 90, versículo 3, você leu ele agora há pouco, agora você já vai ver ele totalmente diferente, porque agora você está vendo ele assim como ele é. Você imaginou na tua vida que voltar ao pó era tudo isso? Nunca. Não é lindo? Então, essas são as três averot, os três pecados mais graves que existem: idolatria, assassinato e adultério. Tomem cuidado, porque esses três travam a sua vida. Sua vida fica travada. Você não consegue deslanchar, é travamento. Se chama averot, pecado. Ok? Então, qualquer um desses, você corre deles. Regulariza a sua vida, corre deles. Qual que é o tema da noite? Teshuvá. Retorno para Deus. Então, 3 pontos que você precisa eliminar da tua vida. Idolatria. Idolatria. Você está pensando que idolatria é só ter uma estátua? Seu carro, você pode idolatrar ele. Tem gente que idolatra a esposa. Tem esposa que idolatra o marido. Se você fizer mais para um filho do que para Deus, você está idolatrando seu filho. Se você fizer mais para o seu marido do que para Deus, você está idolatrando seu marido. Se você fizer mais para sua esposa do que você faz para Deus, você está idolatrando tua esposa. É simples, só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer entender. Mas é muito simples. Tudo aquilo que ocupa espaço no seu coração é idolatria. Se você ama demais um objeto, demais, sabe aquele, tem uma brincadeira aí nas redes sociais que é desapegue, não é? É assim? Desapego, sei lá. É, não é? É porque as pessoas vão guardando coisa e pegam uma lata, que lata linda essa lata, guarda aquela lata. Tem gente que se abre o armário, cai e morre sufocado. De tanta bagunça que tem guardada, é acumulador. Sabe? Com cuidado onde você põe seu coração. Vamos em frente. Vamos terminar, vamos partir para o final. Os passos da Teshuvá. Foi falado isso aqui recentemente, acho que foi até o Morecleito que falou sobre o Vidui. Não sei se foi ele. Vidui. Olha aqui, outro segredo. Está contido naquele, mas agora eu vou ser mais explícito. O que é o Vidui? Você só alcança perdão daquilo que você confessa. Sem abrir a boca não tem perdão. Sabe aqueles pecados que você faz na calada? Sabe aqueles pecados ocultos? Sabe aqueles pecados que ninguém está vendo? Sabe ódio que você sente no seu coração? Está tudo em off que ninguém sabe? Só é perdoado com confissão. Se não abrir a boca e não confessar, não tem perdão. E se você morrer sem perdão, você desce para o Sheol, vai para o abismo. Está escrito. Tem gente que não acredita. Essas pessoas que não acreditam vão acordar lá. Vão acordar lá embaixo. Então olha aqui, vidui é confessar verbalmente. Alguém abre para mim rapidinho a Bíblia judaica aí, Vaikra 5:5. Vaikra 5:5. Levíticos 5:5. Por favor. Vamos ver o que está escrito em vamos ver se isso é real. Vamos ver se isso que eu estou ensinando é real. Vaikra 5:5. Paulo. Amém. Olha como é simples. Deus é simples. Eu falo que a vida é simples. Olha lá, 5:5. Eu queria que você lesse para comprovar. A pessoa culpada de qualquer uma dessas coisas, de qualquer pecado, a pessoa culpada de qualquer pecado deverá confessar
aquilo que pecou. Se não houver confissão, não tem perdão. Eu nunca ensinei isso aqui, em quase 9 anos de congregação. Se não confessar, não tem perdão. Você não sabia até hoje. A partir de hoje você está sabendo. Aquilo que você peca, você vai ter que confessar. Ah, um detalhezinho importante. O senhor está ensinando techuvá geral? Não. Eu estou ensinando techuvá de você para Deus. Porque a segunda parte eu não vou ensinar hoje. Porque a segunda parte vai pegar. A segunda parte é você com o seu próximo. Vocês vão ver a batata assar. Como é bom. Você com Deus. Já está difícil. Você já está tremendo nas bases. Você com Deus. Espera aí, vamos lá. Confessar verbalmente o erro cometido. Pecados entre homem e Hashem, Deus. Deve ser feito em segredo. Você não pode ficar... Alguém já viu pessoas assim dentro da congregação? Senhor, tenha misericórdia de mim! Quem chega nessa casa não vê ninguém orando, gritando pelos cantos. Está acostumado às vezes com o sistema lá de outras igrejas, que todo mundo, aleluia, dá misericórdia, é proibido. A Bíblia proíbe você orar com voz alta. Está escrito, não seja como os loucos, que fica gritando pelos cantos das sinagogas, pelos cantos das igrejas, nas esquinas, mostrando para todo mundo que está orando. Você ora em voz baixa. Senhor, tenha misericórdia. Eu não posso orar alto não, que eu tenho que ter vergonha do meu pecado. Ora em voz baixa. Seu vizinho de banco não pode saber o que você está orando. Só tem um que tem autorização para ouvir sua oração, se caso for preciso. É o Reb, é o Rav, é o Rabino. Se você sentir necessidade de procurar ele em off, conversar, confessar, perguntar, se aconselhar, é o único que tem o direito segundo a Torá. Fora ele, não é para você falar para ninguém. A Bíblia é fantástica, é linda, maravilhosa. Difícil é só querer fazer. Como orar? Como que você ora pedindo perdão por pecado? Sabe como nós oramos? Eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados. Eu estou arrependido. Você está numa congregação judaica e não aprendeu a orar até hoje? O eu não pode aparecer na sua oração. O eu não pode estar na primeira parte da oração. A primeira palavra que aparece não é eu, você não é ninguém. Eu não aparece. Você primeiro, como que são as nossas orações? Você vai orar ao Senhor pelo alimento. Baruch atah Adonai. Todas as orações você começa com Baruch. Ou começa adorando. Ou quando você quer falar de você, você diz assim: eu preciso do Senhor. Não. Hashem. Por sua misericórdia, se possível, se for do teu agrado, eu preciso de ti. Você ficou lá no final da frase. Isso é oração do messiânico. O eu está longe. O eu fica lá no final. Oração para pedir perdão de pecado. Entra depois no YouTube, baixa esse vídeo para você, ou pega a sua câmera aí, tira uma foto para você aprender a orar. Tem gente que não sabe nem o Pai Nosso, quanto mais oração de pedir perdão. Olha lá a oração, essa aqui, ó. Ana Hashem. Olha a oração. Olha a oração. Hatati avit. Pashat lefadeha. Não consigo orar em hebraico. Então ora em português. Por favor, Hashem. Aí aparece você. Pequei. Está lá no meio da frase. Está longe. Por favor, Hashem. Pequei.
Aí você seja sincero, porque para mim você pode ser falso. Mas para ele não tem brincadeira. Então você seja sincero. E você diz assim, ó. Pequei de forma involuntária. Ó, Senhor, me deixaram nervoso. Eu fiquei irado. Eu acabei pecando. Acontece. Tem umas pessoas que irritam a gente, sabe? Tem umas pessoas que passam raiva na gente, dá vontade de dar uma voadora nela. Mas você olha assim e você fala, meu Deus, me segura, porque senão... Ah, Jesus, misericórdia, Yeshua, me dá paz. É assim. Em casa você passa assim, às vezes o seu cônjuge. Eu tenho certeza que não tem nenhum casal aqui que não passa por isso. Não é? Sempre. Estou falando dos dois lados. Então você tem que se segurar. Aí olha lá. Por favor, Hashem, pequei de forma involuntária. Mas nessa oração tem que constar um outro detalhe importante. Não seja fingido. Seja objetivo. Eu pequei de forma involuntária. Mas eu pequei de forma proposital também. E pequei com rebeldia diante de ti. Porque se eu pequei, é porque eu descuidei da minha techuvá, eu não tive temor e eu afrontei os seus mandamentos. Ah, como é bom. Você estava acostumado naquele ritmo, né? Eu determino. Determino o quê? Está numa pobreza, endividado até o pescoço. Está determinando. Eu determino que meu nome vai para o SPC. Oh, meu Deus, não é de rir não, porque isso é uma desgraça. Meu Deus, está tudo endividado, arrebentado, está determinando. Determinando o quê? Eu determino que eu vou comprar um carro zero. Vai lá amanhã, vai lá, vê se passa seu nome lá na aprovação. Vai lá amanhã, vai lá, passa lá. Vai ali, vai lá. Determino. Só que tudo tem segredo. A oração tem segredo. Então se você usar ela no hebraico, tem muita diferença. Então se você falar Ana Hashem, Hatati Aviti Pashati Lefadeha, a palavra Hatati significa involuntária, Aviti significa proposital, Pashati significa rebeldia, e Lefaneha, diante de ti. É a mesma coisa, só que as palavras no hebraico têm uma essência divina. Tem uma essência divina. Qual a diferença, Roche? Eu vou ter que falar numa linguagem humana para você entender, porque você vai entender, você não vai entender. O que é a diferença humana para a diferença espiritual? É a mesma coisa de mandar uma carta. Sabe quando você chega no correio? Você chega no correio, não é? Você está com o envelopinho. Aí você pega o envelopinho e entrega para o carteiro lá, ó. O cidadão fala assim no caixa. Simples, com AR, Sedex. Aí você fala, qual que é a diferença? Ele fala, simples, o ano que vem. Porque nós estamos em greve. Com AR, alguém vai assinar e dizer, recebi. Sedex. Se for o 10, amanhã às 10 da manhã, aqui dentro do estado de São Paulo, a pessoa recebe. O que é orar em hebraico? Sedex 10. Falei numa linguagem humana agora? Ficou mais fácil de entender? Se você quiser pôr com um selinho simples, de R$2, R$2. Eu vou falar real, nem vou falar reais, né? Se você quer simplificar, o ano que vem a oração chega. É muito gostoso, não é? Não tem prazer maior nessa terra para mim do que desvendar mistérios que são escondidos aqui. Não tem prazer maior. Nada. Dinheiro, nada. É lindo. Vamos em frente para terminarmos. Ainda os passos da techuvá. Os 3 pontos fundamentais. Sem esses 3 pontos você não alcança perdão. Nós estamos falando da techuvá, você para com Deus. Você para com o teu próximo? Não falei nada. Hoje nós estamos estudando você para com Deus. 3 passos importantes, sem esses 3,
você não alcança perdão. Primeiro, arrependimento. Se você não arrependeu do que você fez, pedir perdão, hipocrisia. Não está arrependido. E se você não arrependeu, você está carregando o pecado com você. Segundo passo é o que eu acabei de explicar. Segundo passo, vidui. O que é vidui? Confissão. Senhor eterno, misericordioso, bondoso, longânimo, Deus de amor, falhei contra ti. Aí você está lá no fim da frase, já mostrou humildade, começou a alcançar misericórdia. Então olha lá. Comprometimento. Ai, nessa aqui. Olha, se Deus não tiver misericórdia. Comprometimento é você pedir perdão hoje e não repetir amanhã. Você vai lá no banco e abre uma conta corrente, que hoje está difícil, hein? E você fala assim para o seu gerente, dá um especial aí, dá umas estrelinhas aí. Olha eu fazendo marketing para o banco, vou pedir merchandise, me dá umas estrelinhas aí. Aí o gerente te dá uma porção de estrela, né? Cliente, como que chama hoje? Tem uns nomes bonitos aí. Exclusive. Oh, exclusive. Prime. Se abre o talão assim, parece uma galáxia de tanta estrela. Aí o bonitão começa a soltar folha. Gerente liga. Oi. Não tem dinheirinho aqui não, tá caindo chequinho. Sabe o que acontece com essas estrelinhas? Apaga tudo. Apaga todas as estrelinhas. Aí você chega no banco sorrindo pro gerente. Bom dia! Ele olha para você e pensa. Bom dia. Você só agita, você não tem dinheiro. Você só dá trabalho. A sua conta tinha estrela, mas agora ela foi para o espaço. Já era. Então o que acontece aqui? O comprometimento é esse detalhe aí, o exclusive no seu talão de cheque. Comprometimento é você amanhã não surtar, não fazer as mesmas besteiras que você fazia. É você cumprir com a tua palavra, ou você é homem ou é mulher. Ou é um saco de batata, como dizem no ditado popular. Só agita. Eu quero ver o cara que é homem digno e a mulher que é mulher digna, é que tem palavra diante de Deus. Porque o que eu falei, eu vou voltar na frase lá do início. Crente se autoavalia aí e vê se você é crente. Então arrependimento. O arrependimento sem ele é impossível. O vidui, confissão verbal, também não escapa, tem que passar pelo vidui. A Torá é muito objetiva, ela foi clara aqui em Vaikra. Vaikra, Levítico 5:5, não tem saída, é mitzvah. É lei, não se quebra. Cumpriu, não cumpriu, quebrou. Comprometimento, não repetir o seu erro. Conciliar com Deus é fácil. Olha aqui, eu dei o caminho para vocês. É fácil. Você arrepende, chora. Tem gente que chora. Oh, Deus do céu. Senhor, eu estou pedindo perdão pela 55ª vez. Porque já pediu 54, não adiantou.
pelo mesmo erro. Arrependimento. Mas aí depois, junto com o arrependimento, ele usou o que? O vidui, usou a confissão. Agora o que pega não é o arrependimento e a confissão. O que mais pega a nós é o comprometimento. É quando chegava em casa nervoso, bravo, aí no outro dia chega em casa, oi, shalom. Você está querendo voar, mas você vai voar para dar um abraço, sabe? Tem dia que eu olho para a Dudu assim, eu quero dar uma voadora nela assim, mas eu falo, amor, vem aqui minha linda, minha flor do campo. Entendeu? Você faz isso, Maurício? Certo. Entendeu? Então você tem que mudar seus conceitos, mudar seu comportamento, mudar sua atitude, mudar o seu eu. Mudar. Conciliar com Deus, então é fácil. Com Deus é fácil. Eu falei aqui de esposa e tal, mas eu só fiz uma brincadeira porque não estamos falando de casal, não estamos falando de um para com o outro. Estamos falando de nós para com Hashem. A techuvá dessa noite, eu ensinei você a lidar com o seu Criador. Como você lida, como você trata com Ele, como você clama por perdão a Ele. Foi claro? Foi claro? Então todos que estão aqui nessa noite, todos que estão nos assistindo aí ao vivo, a partir de hoje vão fazer todo o processo bonitinho, né? Arrependimento, o vidui, a confissão e o comprometimento. E eu creio que você cumprindo esses 3 detalhes e tudo que você ouviu nessa noite, o sangue de Yeshua derramará sobre ti o perdão sobre os seus pecados. Porque nós não temos outro mediador. Nós só temos um mediador, que é o Mashiach, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Somente por Ele e pelo sangue dele é que nós vamos dar entrada na vida eterna. Que as bênçãos do Todo-Poderoso possam permanecer sobre vós. E que essa semana que já se iniciou agora, às 18 horas, para nós, que seja uma semana de bênçãos, uma semana de arrependimento, uma semana de clamor de nós para com o nosso Deus, para que nós mudemos a nossa forma de pensar, de agir e de viver. E se o Eterno me capacitar, me der graça, sabedoria, inteligência, eu vou trazer na próxima semana o que é a techuvá para com o teu próximo. Yaeva Adonai Panameleha Viuneca Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom.